em Salvador, católica. O país do Brasil é um país que entende a linguagem episcopal. Todo brasileiro sabe o que é uma paróquia, sabe o que é catecismo, sabe o que é um bispo. Não sabe o que é um superintendente geral. Estas palavras mais administrativas. Então eu disse, olha, minha gente, por que não usar a linguagem bíblica? Fazer, porém, como uma igreja brasileira, apesar do fundador ser um grego. Eu tenho agora 3 netos brasileiros e eu sou mais brasileiro do que qualquer outra coisa. Mas eu disse, então vamos adotar o sistema episcopal, que o católico vai entender. Então foi nesta base. Tudo bem, vamos fazer um bispo. Mas como fazer um bispo quando não tem bispo para fazer um bispo? Porque bispo tem que constituir bispo. Então ficamos num dilema bem grande. O que fazer? Então o grande amigo meu, Dr. Douglas, disse, eu conheço um bispo episcopal carismático da África do Sul. Ele vai ordenar o irmão. Tudo bem, vamos escrever. Eu escrevi. Ele disse, meu caro Frederico Roberto, foi com grande satisfação, uma carta caprichadíssima. Eu tenho que ter permissão do arcebispo de Canterbury, na Inglaterra. Então o senhor seria submisso a mim na África do Sul. Isto vai levar mais ou menos 5 anos para fazer. Eu respondi agradecendo a gentileza. Não é bem assim. 3 vezes na história, um bispo foi constituído sem a participação de outro bispo. Quem ordenou o primeiro bispo luterano? Não foi a Igreja Católica. Quem ordenou o primeiro bispo metodista? Quem ordenou os bispos pentecostais no Chile, onde a estrutura é exclusivamente episcopal? Então nós descobrimos que é possível ordenar de baixo para cima e não de cima para baixo, embora não sendo canonicamente correto. Há uma exceção histórica em 3 oportunidades quando isso foi feito. Então eu fui ordenado. Mas alguns dias antes, o problema do colarinho apareceu. Como é que nós vamos fazer uma igreja episcopal? Eu não sabia nada sobre ser bispo. Nada. Eu não era membro de uma igreja episcopal. Então vamos formar uma igreja episcopal. Como é uma igreja episcopal? O que é um bispo? Eu disse, não sei. Eu vou aprender. Vamos usar o colarinho. Eu disse, o quê? Eu? O meu avô, pioneiro canadense pentecostal, vai girar o seu túmulo se eu colocar este colarinho. Mas, pastor, nós temos um problema sério aqui. Ao visitar os nossos doentes nos hospitais, nós ficamos lá mostrando carteira de identidade e tal. Chega o padre, padre, boa tarde, o padre entra e eu fico lá na espera. Ele está de colarinho. Porque o policial usa farda. Porque o militar é uniformizado para identificar a sua função. Mas eu tenho um problema histórico, porque havia muitos bispos que não tinham nem salvação, nem espiritualidade. Havia um concurso na Itália, na Idade Média, quando os bispos estavam tentando verificar, dentro do prazo de 10 anos, quantos filhos poderiam gerar na Igreja Católica. Este é um fato histórico. E para assumir
o episcopado foi para mim um ato humilhante. Para comprar a bagagem do passado e me identificar com uma igreja, embora protestante, a igreja fria e sem muita vida espiritual, eu disse, eu tenho que orar, mas o colarinho me atrapalhou muito. O pior foi quando foi levado em consideração o uso de paramentos. Eu venho de uma igreja pentecostal independente, tipo a Assembleia de Deus. Quando pela primeira vez, porque nós usamos paramentos só na ocasião da Santa Ceia, da ordenação de diáconos, presbíteros e bispos, ou em qualquer evento especial na igreja, eu não uso esses paramentos para pregar aos domingos. O povo da Nova Vida em Botafogo é gente boa. Nós temos jogadores profissionais, o substituto de Zico no Flamengo, que é membro da nossa igreja, Baltazar de Botafogo, que agora está em Real Madrid, na Espanha, membro da nossa igreja, gente boa, psiquiatras, 50 advogados, nós temos médicos para tudo quanto é lá, gente boa, gente salva, batizada no Espírito Santo. Mas a primeira vez que eu entrei de paramentos, o meu povo ficou de pé em peso e aplaudiu. E veio depois com lágrimas nos olhos, me agradecendo a dignidade que eu estava dando para a nossa igreja pentecostal. Eu quase desmaiei. Eu não esperei esta reação. Então, 2 dias depois da minha ordenação, chegou um dos meus pastores em tom de brincadeira. E aqui está o bispinho. Eu disse, para. Ou eu sou um bispo ou eu não sou. Eu não sou um bispinho. Nós vamos dar dignidade a essa infraestrutura, ou vamos esquecer o assunto. Eu lavo as minhas mãos, mas de hoje em diante eu não sou mais pastor Roberto, eu sou bispo Roberto, porque eu tive que assumir uma posição para o bem do nosso trabalho. Os nossos 6 pastores ficaram 40 pastores no prazo de menos de 3 anos. Nós colocamos a nossa igreja em ordem. Então não havia mais dúvidas de quem era quem. Porque na Bíblia nós descobrimos 3 coisas. Deus nunca fez um bispo em toda a sua existência, nem um presbítero, nem um diácono. Estas são posições administrativas. O meu ministério não é de bispo. Bispo é a minha posição eclesiástica, organizacional, administrativa. Eu sou um apóstolo. Este é o meu ministério. Este homem é um apóstolo. A razão da minha presença aqui é que vocês e o seu fundador enfrentaram o mesmo problema que eu enfrentei, de não ter ninguém autorizado eclesiasticamente para me dignificar com a ordenação episcopal. E eu confesso francamente que quando este homem fez o primeiro contato, eu não fui muito amável, porque no decorrer dos últimos 25 anos, centenas de pastores queriam entrar na nova cidade.
Eu